Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Graça e paz. Vocês estão bem? Vocês podem se sentar, porém, vocês que estão aí no fundo, podem se sentar mais para frente, por favor. Eu sou discípulo do meu pastor, então eu vou fazer igual ele faz, vou cutucar vocês, para vocês virem mais perto. Amém? Essa noite, uma noite de culto de ensino. Quem aqui gosta de aprender? Amém? Todo mundo gosta de aprender? Ai de quem não gostar de aprender, né? A gente passa tanto tempo em frente à TV, em frente ao celular, então nós temos que valorizar também o tempo de aprendizado que nós temos com o Senhor. Amém? Foi uma bênção esse mês de setembro. Hoje nós estamos no último dia do mês e nós vimos muito sobre destruir as obras de Satanás e hoje nós continuaremos vendo isso e encerrando esse mês. Espero que Deus fale com você, que esse ensino fale com você, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, esteja aqui, esteja presente, Seu Espírito Santo, Pai. Eu declaro uma unção de ensino, Pai, fluindo nesse lugar, corações abertos, Pai, para aprender não só com o intelecto, Pai, mas com o Espírito, aquilo que nós iremos receber essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade do meu pastor de estar aqui. Esse púlpito não é um lugar de brincadeira. E se o nosso pastor confia em nós para estar aqui, nós devemos dar uma resposta à altura, amém? Não fique preocupado quando você for convidado para estar nesse lugar, porque o nosso pastor é guiado por Deus. Então, se você for convocado para estar aqui, é porque Deus espera algo de você e você tem com certeza algo para compartilhar. Amém? Essa noite o tema que eu vou trazer é: o nome de Jesus é maior que os demônios. Aqui o PowerPoint é um pouquinho diferente lá de casa. Não sei se vai ficar tudo igualzinho, mas a gente vai conseguir aprender. Hoje aconteceu tanta coisa, tanta adversidade para não estar aqui, né? E eu não sei vocês, mas quando a gente começa a aprender sobre destruir as obras de Satanás, quando a gente começa a mexer com o cafifoso, ele começa a querer derrubar a gente. Eu não sei se você já viveu experiências nesse mês, se você já passou por alguma coisa depois que você entrou nesse mês,
mas com certeza, depois de tantas pessoas que passaram aqui, tantas palavras, nós estamos firmados. Nós estamos firmados e nós não seremos abalados, amém? Muito pelo contrário, nós destruiremos as obras de Satanás. Aleluia. O versículo base que eu vou usar para essa ministração está em Filipenses 2, versículo 9 e 10. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Você crê nessa palavra? Aqui está falando Filipenses, esse livro foi escrito com a motivação de tornar os irmãos semelhantes a Deus, tornar os irmãos, de ter a consciência que Jesus Cristo teve. E quando Filipenses começa a escrever o capítulo 2, ele fala que a glória, a honra, tudo aquilo que nós podemos receber por causa da pregação, por causa da obra de Deus, não deve ser tomado para nós, mas que nós devemos tomar um exemplo de Jesus, que se humilhou, se fez em forma de servo e não negou a morte, e por isso foi exaltado à mais alta posição, e Deus lhe deu o nome que hoje está acima de todo nome. Então nós já lemos aqui de cara que o nome de Jesus é sobre todo nome. Então não há demônio, não há potestade, não há doença, não há circunstância que seja maior que o nome de Jesus. E nós carregamos esse nome, então nós podemos crer nisso e nós podemos desfrutar disso, amém? Aleluia. O nome de Jesus, para quem não sabe, significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. O nome Jesus é a versão em português do grego Jesus, que é uma adaptação do aramaico Yeshua, que por sua vez é a forma contraída do nome Yoshua, que se traduz no português como Josué, equivalente a Jesus em significado. Eu não sei se vocês se lembram da história de Josué, mas Josué no Velho Testamento foi o responsável por conduzir o povo à terra prometida. Vocês lembram disso? Josué foi o responsável, depois de um tempo de dificuldades, um tempo de tantas circunstâncias no deserto que o povo passou. Quando Josué chegou, rapidamente ele conseguiu levar o povo pelo caminho para chegar à terra prometida. Isso no Velho Testamento. E aí quando Jesus vem no Novo Testamento, ele se torna o caminho que nos leva a Jesus. Amém? Então, aprendemos aí que Josué foi equivalente a Jesus em significado no Velho Testamento. E vale frisar que o nome de Jesus é salvação. Então, se ele tem esse nome, nós já sabemos qual é o caráter dele, o que ele quer. Ele quer salvar. E hoje nós somos os braços de Jesus para alcançar aqueles que precisam de salvação nesse mundo. Amém? Nós vamos ver agora como Jesus obteve esse nome. Esse nome foi herdado. Está lá em Hebreus 1, do 4 ao 6. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Então, esse nome foi herdado. Nós vemos lá no começo, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou. Então, Jesus herdou esse nome. Uma herança fala muito sobre quem o Pai é. Amém? Então, nós entendemos que, ao herdar o nome Jesus, o nome que significa salvação, estava falando sobre quem Deus era, sobre o que Deus desejava. Agora nós vamos ver também que esse nome ele recebeu por doação. Está lá em Filipenses 2,9, o versículo base. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então esse nome foi doado, esse nome foi dado a Jesus. E lá em Lucas 1,31, é interessante que Maria ou José, eles não puderam nem pensar e nem hesitar em escolher o nome. Porque como Jesus não foi um filho gerado, ele foi ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele não foi fruto de uma relação. Ele foi um filho que Deus deu a Maria. E diz assim, quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então o nome já estava designado.
Esse nome já tinha sido preparado e já tinha sido colocado e imposto para que fosse o nome do nosso Salvador. Doação significa dar graciosamente, dar livremente, é entregar. Amém? Deus concedeu a Jesus um nome acima de todo nome e o colocou como cabeça da igreja. Nós já aprendemos isso aqui esse mês, que Jesus é o cabeça e nós como corpo estamos juntamente com Ele. Vamos lá, Deus concedeu a Jesus um nome acima de todo nome e o colocou como cabeça da igreja, visando o seu benefício. Tudo quanto Jesus fez, toda a autoridade, todo o poder, acham-se em seu nome. E quando usamos esse nome, ele opera as mesmas coisas que operava naqueles tempos. Você crê nisso? Você crê que quando você usar esse nome, prodígios, milagres e maravilhas vão acontecer, assim como era no tempo de Jesus? Aleluia! Vamos analisar essas letras agora, eu quero que vocês vejam. O J, o E, o S, o U e o S. Essas 5 letras, por si só, elas têm algum poder? Não. Se eu tirar o J, o E, o S, o U desse nome, ele pode formar outras palavras também, não pode? Então o poder não está nas letras, o poder está na nossa fé, quando nós entendemos o que esse nome pode fazer e o que esse nome é para nós hoje. Então, nós não devemos nos apegar às letras, nós não devemos nos apegar aos símbolos, mas nós devemos nos apegar à nossa fé e àquilo que o nome de Jesus pode fazer e realizar através de nós. Amém? Desfazer as obras do diabo, destruir as obras de Satanás, como nós temos aprendido aqui, requer algo de nós. Amém? Lá em Atos 19, 13, 19, do 13 ao 16, conta uma história que certa vez alguns religiosos judeus estavam andando por algum lugar e eles tentavam expulsar demônios. Eles eram religiosos judeus e tentavam expulsar demônios. Eu não sei qual era esse lugar que eles andavam só para isso. Não sei se era uma demonolândia que tinha naquele lugar, mas eles estavam andando pelas ruas especificamente para isso, para expulsar demônios. E aí conta que no meio do percurso, eles encontraram um cabra que estava com o próprio 7 pele. Era o cabrunco que estava dentro dele mesmo. E eles começaram a tentar expulsar e não conseguiam. E aí eu penso que eles ficaram tão desesperados que o último recurso que eles tentaram foi dizer: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai dele. E aí, na hora que aconteceu isso, o bagulho ficou doido, porque a Bíblia relata que o endemoniado riu deles e perguntou: quem são vocês? Eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas eu não os conheço. Então a Bíblia relata que o demônio foi para cima deles, deu um couro neles e eles fugiram pelados, desesperados, correndo do diabo. Então, o que nós aprendemos com essa história? Que se nós formos de qualquer jeito destruir as obras do diabo, o que vai acontecer? Nós não vamos ter êxito. E muito pelo contrário, nós sabemos que o diabo tem poder. Ele tem poder, nós sabemos disso. Então, se nós formos de qualquer jeito, nós não conseguiremos desfazer as obras dele. Nós temos que ir firmados na palavra daquele que é dono de todo o poder. Amém? Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê que hoje você está assentado com Cristo? Se você crê nisso, está aí mais uma prova de que você tem que realizar as mesmas obras que Cristo realizou. Amém? Se cremos que o nome de Jesus é maior que os demônios, é necessário que desfaçamos as obras que o inimigo e seus demônios têm realizado nesse mundo, da mesma maneira que Jesus e seus discípulos fizeram. Nós vimos muito isso na Bíblia, pelo tempo que Jesus esteve, e até depois, quando o Espírito Santo veio, e os discípulos começaram a andar por esse mundo, realizando as mesmas obras que Jesus realizou. Nós aprendemos que
nós estamos aqui para isso, para desfazer as obras do diabo sobre a vida das pessoas, para pregar salvação, para trazer cura, para trazer libertação. E nós vamos relembrar algumas histórias que relatam isso e demonstram que o poder que havia no nome de Jesus e que há no nome de Jesus é suficiente para desfazer todas as obras do diabo, amém? Essa história que nós vamos ver agora, ela está relatada em 3 livros da Bíblia. Está em Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34, está em Marcos 5, do 1 ao 20, e está em Lucas 8, do 26 ao 39. Eu não sei se vocês, olhando assim, eu não sei quem assistiu, mas se você sabe qual é essa história. Essa história conta que Jesus, ao atravessar para o outro lado, ao chegar de uma viagem, ele se encontrou num lugar onde havia um povo que estava sendo amedrontado há algum tempo. Um povo que estava sofrendo há algum tempo com medo por conta de um homem. Um homem que correntes não podiam segurá-lo, algemas não podiam segurá-lo. Os homens daquela cidade tentavam contê-lo, mas não conseguiam. Então o último recurso, o único recurso que eles pensaram que eles poderiam ter, era jogar aquele homem dentro de um cemitério. Então eles jogaram aquele homem no cemitério, aquele homem começou a morar no cemitério, e a Bíblia conta que durante a noite, aquele homem andava no meio dos túmulos, se rasgando e gritando. Então as pessoas morriam de medo daquele homem estava possuído pelo demônio. E a Bíblia conta que no dia em que Jesus chegou naquele lugar, e que Jesus foi ao encontro daquele endemoniado, quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele disse: "O que tenho eu contigo, para que vieste me perturbar antes da hora?" Ele sabia quem tinha chegado. Ele sabia qual era o nome que tinha chegado. Então, quando Jesus chega e Jesus questiona: "Qual é o seu nome?" Aquele homem diz: "O nosso nome é Legião, porque nós somos muitos." Então não era apenas um demônio, eram vários demônios que estavam dentro daquele homem. Mas esses vários demônios se curvaram diante do nome de Jesus. Eles se curvaram diante de Jesus. Então não importava a força que aquele homem tinha, não importava quem ele era, importava o que estava dentro de Jesus, que fez ele se ajoelhar, ele se prostrar. E quando Jesus, antes de expulsá-lo, aqueles demônios suplicaram através da boca daquele homem: "Tenha misericórdia de nós e nos deixe entrar naquela manada de porcos que está ao lado." Então Jesus permitiu que assim fosse. Os espíritos malignos entraram na manada de porcos e se jogaram do abismo, caindo no mar e morrendo afogados. Mas essa história termina com um homem que hora atrás era possuído e escravizado pelo diabo, liberto, salvo. E esse homem, até mesmo depois de ser liberto, viveu a sua vida contando o que Jesus fez na vida dele. Amém? Outra história está lá em Atos 16, do versículo 16 ao 18. Esse texto relata que Paulo e Silas estavam andando, pregando, e encontraram no caminho uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, um espírito maligno, um espírito demoníaco que iludia, enganava as pessoas. E essa mulher era uma escrava. Ela estava possuída por esse demônio, mas ela era uma escrava. Os seus senhores lucravam com isso. Ela, por desvendar segredos, por fazer adivinhações, ela tinha lucro. E ela trazia lucro para os seus senhores. E quando Paulo e Silas viram aquela mulher trazendo essas adivinhações, eles rapidamente reconheceram qual era o espírito que estava sobre aquela mulher. Eles reconheceram que aquele espírito não era algo bom e que era um espírito maligno. Então, rapidamente, Paulo foi até aquela mulher, colocou as mãos sobre ela, expulsou aquele espírito maligno. Depois disso, nós sabemos que eles foram presos por conta disso, por conta de expulsarem o demônio daquela mulher. Eles acabaram com o lucro que os senhores dela tinham. Mas o que eu não quero frisar isso, eu quero frisar que eles reconheceram pelo Espírito qual era o Espírito que estava sobre aquela mulher. Muitas vezes nós pensamos, eu não sei se você já se questionou, eu já me questionei algumas vezes sobre como é o agir do diabo na vida das pessoas, sobre como acontece uma possessão, mas eu aprendi estudando no Rema que um cristão, ele não pode ser possesso.
um cristão firme na palavra não pode ser possesso. Porém, um cristão muitas vezes pode dar sugestão ao diabo. Ele pode se deixar ser levado por um pensamento que o diabo lançar. Nós vemos na Bíblia que no mesmo dia, Pedro recebeu uma revelação de quem era Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és a pedra angular. E mais tarde, quando Jesus conta o que ele vinha realizar no mundo, quando Jesus conta o que ele queria fazer, Pedro diz: não, Senhor, nós não deixaremos que isso aconteça com o Senhor não pode morrer, o Senhor é o mestre, o Senhor é o rei. E Jesus diz: sai dele, espírito imundo, arreda-te, Satanás. Então era a mesma pessoa. Pedro era cristão, Pedro estava andando com Cristo, mas ele deixou-se iludir, deixou-se levar pela sugestão que o diabo trouxe. Então nós temos que estar sempre atentos e sensíveis no espírito para entender qual é o espírito, qual é a sugestão que está por trás de algo. Amém? Temos também uma outra história que está lá em Marcos 9, do 14 ao 29, e Mateus 9, do 14 ao 29, e Marcos 17, do 14 ao 21. Eu coloquei errado aí, mas são esses os versículos que relatam a história. Quando Jesus estava pregando, e chega um homem para Jesus e diz: Senhor, tenha piedade de meu filho está possesso por um espírito maligno há anos. Ele está possesso por um espírito maligno há muito tempo. Então nós vemos aí que o trabalhar do diabo para possuir alguém, ele demora, não é da noite para o dia. Então quando você dá lugar, quando você não está firmado na palavra, quando você começa a flertar com pensamentos malignos, você está dando vazão para o diabo na sua vida. E aí o pai fala: o meu filho não fala mais, o meu filho não ouve, e quando ele está possuído, ele tenta se jogar no fogo, atentando contra a sua própria vida. E aí Jesus pergunta para ele onde estava o seu filho. O pai leva Jesus ao seu filho, Jesus expulsa aquele espírito maligno do menino. E aí os discípulos rapidamente chegam a Jesus e falam: mestre, por que nós oramos tanto? Os discípulos já tinham tentado, mas não tinham conseguido expulsar aquele demônio daquela criança. E os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram de canto: mestre, por que nós tentamos tanto expulsar esse espírito e não conseguimos? E aí é quando Jesus diz: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Não duvidar em seu coração, isso será feito. Então faltou fé para os discípulos. Então nós sabemos que também, para destruir e desfazer as obras do diabo, nós precisamos estar firmes e enxertados com a palavra da fé em nosso coração. Amém? Milagres. Nós vimos agora um pouco sobre possessões, sobre expulsar demônios. Nós veremos agora como andar, o que fazer. Porque milagre, irmão, fazer milagres, salvar pessoas, curar pessoas, também é desfazer as obras do diabo. Porque um espírito maligno muitas vezes pode trazer enfermidade. Muitas vezes um espírito maligno pode ser enfermidade. E as pessoas, os médicos podem não reconhecer, as pessoas podem não saber. Mas com o olho espiritual você vai conseguir enxergar isso e você vai poder livrar pessoas disso. Amém? O versículo básico que eu vou usar para essa parte está em Atos 4, do 1 ao 10. Dá para ler, né? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje
Somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Eles fizeram algo bom, eles tinham feito algo bom, eles tinham curado um aleijado. Porém, os religiosos estavam questionando sobre como eles podiam ter feito aquilo. E aí Pedro se levantou e disse: no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que o nome de Jesus é suficiente. No nome de Jesus nós podemos realizar milagres, prodígios e maravilhas. Nós podemos curar. Amém? Está aqui um relato também que está lá em Mateus 14, do 26 ao 36. Em Marcos 6, do 45 ao 56. Em João 6, do 16 ao 24. Eu estou relatando alguns versículos, se vocês quiserem anotar, para ler em casa depois, porque se nós formos ler todos os versículos, nós vamos ficar aqui muito tempo e nós não temos tempo para isso. Mas vocês podem consultar depois que tudo isso que está sendo ministrado está na palavra, amém? Muitas vezes quando nós vemos uma pessoa doente, quando nós vemos um aleijado, quando nós vemos uma pessoa passando dificuldade, quando nós ouvimos falar de uma pessoa que está sofrendo uma opressão demoníaca, ou simplesmente quando nós vemos uma pessoa que não é salva, que não é filha de Deus, que é filha de Deus, mas ainda não encontrou salvação, e nós temos a oportunidade de evangelizar. Mas nós muitas vezes ficamos apoiados na nossa força, apoiado no nosso próprio entendimento, apoiado em quem nós somos e apoiados na nossa própria confiança. Essa palavra que eu vou trazer agora, ela remete um homem que estava no seu lugar de confiança. Pedro estava dentro do barco, no meio da tempestade. E querendo ou não, ele estava na tempestade, mas o barco era um lugar que ele podia controlar. Era um lugar que estava seguro, ele estava por cima das águas. E aí, quando ele vê Jesus, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, eu quero ir aí contigo. Naquele momento, ele deixou toda a confiança, ele deixou o barco de lado. Naquele momento, ele saiu do barco e ele começou a viver da dependência de Jesus. Ele não dependia mais dele, ele não dependia mais das palavras que ele tinha, ele não dependia mais de tudo que ele tinha visto. Ele dependia única e exclusivamente daquele que estava à frente dele, esperando ele. Então Jesus o chamou e Pedro começou a andar. Mas em algum momento, ele duvidou daquilo que estava acontecendo. E quando ele duvidou, ele começou a afundar. Porém, quando ele afundou, quando ele não dependia mais da sua força, quando ele não dependia mais da sua confiança, ele começou a afundar. E aí foi a mão de Deus que segurou ele. Então você sabe que você não precisa se apoiar na sua confiança, na sua sabedoria, naquilo que você sabe. Você pode se apoiar em Deus, porque quando você começar a cair, a mão dele vai estar lá, para te levantar. Amém? Então, quando você for evangelizar alguém, quando você pensar em desfazer as obras do diabo, meu irmão, não se apoie na sua própria confiança. Lembre que muitas vezes nós temos medo das respostas, nós temos medo do que as pessoas vão falar, e nós temos até medo de não acontecer. Nós ficamos preocupados. E se eu for lá e não acontecer? Essa preocupação não tem que ser sua, porque depende de muitos fatores, não depende só da sua fé, depende também da fé da pessoa que vai receber. Se aquela pessoa não tiver fé para receber, meu irmão, pode ser que não aconteça. Mas você não pode deixar de fazer, porque através da sua vida, Deus quer salvar pessoas, Deus quer alcançar pessoas. Amém? Nós sabemos, através da Bíblia, que Jesus já venceu o inferno. E há um decreto de derrota para Satanás e seus demônios. Quando nós vemos isso, nós cantamos, né? Nós cantamos palavras, nós cantamos músicas que dizem: o teu poder sobre as trevas vencerá. Então, se nós sabemos que o nome de Jesus vencerá, já está escrito.
nós pensamos, por que Satanás ousa ainda? Por que Satanás ainda ousa guerrear? Porque ainda há uma batalha que nós devemos batalhar, uma batalha espiritual. Eu esses dias me questionei sobre isso, há um tempo atrás. Eu pensei, caramba, se Satanás já é um derrotado, se já tem um escrito, se já tem uma determinação de que ele já perdeu, de que ele já foi derrotado, de que Jesus já pisou sobre a cabeça dele, por que que nós ainda temos que guerrear com ele em alguns momentos? Aí é onde entra a nossa compaixão. Porque o diabo, ele já sabe que ele vai perder, mas ele está tentando levar as pessoas que estão ao nosso lado com ele. E é por isso que nós temos que guerrear essa batalha. Porque pessoas que ainda não são salvas, elas estão sendo levadas, elas estão sendo oprimidas. As doenças talvez, as opressões, tudo aquilo que as pessoas estão passando, pode fazê-las, pode impedi-las de alcançar o lugar que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? Então nós, como filhos de Deus, que cremos que Jesus já venceu o inferno, que cremos que Jesus já venceu a morte, nós devemos lutar essa batalha, sabendo que Jesus já venceu e resgatando pessoas. Porque nós vemos aí que a intenção do inimigo é continuar aprisionando pessoas. As prisões da depressão, as prisões da doença, as prisões da bebida, as prisões das drogas, tantas prisões que começam pequenas, começam no não tem nada a ver, hoje eu não vou. Essas prisões começam de forma pequena, mas quando as pessoas se veem, elas não têm mais força. Elas não têm mais força para buscar a Deus, elas não têm mais força para ir à igreja, e elas acabam talvez não percebendo o que elas estão perdendo, o que elas estão deixando de lado. Mas nós sabemos que congregar, a comunhão, o fortalecimento que nós temos na palavra, tudo isso é essencial para que nós estejamos firmados nessa palavra. Amém? Então nós, como filhos de Deus, devemos estar sempre nos preocupando com os nossos irmãos, devemos estar sempre exortando os nossos irmãos e devemos estar guerreando verdadeiramente essa batalha. Mas nós precisamos entender que nós não vamos desfazer as obras do diabo se nós não tivermos força nem para desligar o nosso celular e orar. Nós não vamos conseguir desfazer as obras do diabo se nós ficarmos parados em frente à televisão. Para desfazer as obras do diabo, nós precisamos ser conhecedores da palavra. Porque o diabo também conhece a palavra. Jesus foi tentado com a própria palavra. E se Jesus não tivesse firmado na palavra e não conhecesse mais, e não soubesse quem ele era, ele talvez poderia cair. E muitas vezes nós podemos ser confrontados com a própria palavra. Existem pessoas no mundo que hoje estão desviadas e desiludidas com o evangelho, que elas conhecem a palavra, e muitas vezes elas podem usar a palavra contra você. Eu já passei por uma situação com uma pessoa que era cristã, e hoje essa pessoa se diz ateu, e ele me questionou: se Deus é prosperidade, se Deus é amor, se Deus cuida dos seus, por que existe muita gente que passa dificuldade dentro da igreja? Só que há tempos atrás, algumas horas atrás, na mesma discussão, ele tinha me falado sobre uma pessoa que busca, uma pessoa que tem seus méritos e uma pessoa que tem sorte. Ele disse assim: não é sorte, sorte não existe. A gente faz a nossa trajetória, a gente constrói aquilo que a gente vai viver. Então, a mesma palavra que servia para ele, servia para aquele momento. Deus dá o livre-arbítrio, irmãos. Então nós temos que entender que Deus não está interessado que nós fiquemos pobres, que nós tenhamos falta de algo. Deus está interessado na nossa prosperidade, mas isso requer também uma posição de nós. Amém? Então nós precisamos nos levantar com sabedoria para guerrear também com essas pessoas que irão levantar a própria palavra de Deus contra nós. Amém? Nós precisamos fazer exatamente como Jesus fez: destruir as obras do diabo. Jesus foi lá no inferno e mostrou que o diabo, nem de lá ele era dono. Jesus deu um coro no diabo, venceu o inferno, tomou a chave, ó a chave voando lá, ó. Jesus tomou a chave dele, e Jesus ali decretou uma vida de abundância para nós. Decretou uma vida de abundância para todos aqueles que crerem. Mas existem pessoas, como nós sabemos, que ainda não desfrutam dessa vida. E aí é onde nós nos levantamos, demonstrando
o que o nome de Deus pode fazer, demonstrando o que o nome de Jesus pode fazer. Nós muitas vezes achamos que situações onde o nome de Jesus se fará necessário estão longe de nós, não acontecem mais. Quem aqui já viu uma possessão demoníaca? Poucas pessoas viram. Poucas pessoas. Mas se eu te disser que isso acontece com frequência, você acredita? A minha futura sogra, a mãe da Vitória, viveu uma experiência na escola, semana passada, com uma criança de 6 anos. A criança ficou 15 dias sem ir para a escola. E quando a criança voltou, ela contou para mim que essa criança sentou na mesa e ela não conseguia segurar a caneta, de tanto que a criança tremia. De tanto que essa menina ficou tremendo, 6 anos. E aí ela chegou perto da criança, perguntou, tá tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? A criança não falava, não respondia. Ela falou, a Pro vai sentar aqui do seu lado, vai te abraçar para você fazer a lição. E quando ela sentou do lado da criança e abraçou a criança revirou os olhos, começou a estribuchar. E ela teve que chamar todas as professoras do corredor dela para ajudar a segurar a criança. E tirar a criança de dentro da sala para as outras crianças não verem aquela cena horrível. E aí ligaram para a mãe da criança foi à escola. E a mãe da criança começou a contar o que aconteceu. E a mãe disse que por 15 dias, a criança conversou, viu Satanás dentro de casa. A mãe contou que eles tiveram que colocar grade em todas as janelas da casa, porque a criança, quando o Satanás ia embora, a criança queria se jogar. Uma criança de 6 anos. E aí, eu pergunto para você, será que isso está tão longe de nós? Ou será que estão passando despercebido? Será que nós não estamos com os olhos espirituais abertos para ver as pessoas que estão sendo oprimidas? Já pensou se uma criança de 6 anos perde a sua vida por causa de uma aparição demoníaca? A mãe contou que todos os planos que eles estavam tendo, a mãe e o pai, para aqueles dias, o diabo usou a boca da menina para falar que não ia dar certo. Eles estavam para comprar uma casa e o diabo usou a boca da criança para falar que não ia dar certo. O diabo criou intrigas entre o pai e a mãe. E a mãe contou que ela começou a buscar em todos os lugares. Ela foi em todas as religiões, eu não vou citar aqui, mas ela foi em todas as religiões, buscando salvação durante esses 15 dias. E ela não encontrava alívio. A criança continuava recebendo visitações, a criança continuava apavorada, eles sem saber o que fazer. E aí, o último lugar que ela foi recorrer foi uma igreja evangélica. Estranho, não é? O último lugar. E aí, quando ela recorreu à igreja, naquele mesmo dia, alguns irmãos da igreja, a equipe de intercessão, foi dentro da casa deles orar. E eu não entendo muito sobre pessoas que têm um nível espiritual, assim, de enxergar coisas, de ver coisas, pessoas mais sensíveis. Eu não entendo muito sobre isso, mas ela contando eu pude entender que aquela criança é extremamente sensível ao mundo espiritual. Ela contou que quando os irmãos começaram a orar naquela casa, a oração foi indo, e num determinado momento, aquela criança começou a sorrir, e aquela criança começou a dizer, tem uma luz muito forte aqui dentro, essa luz está invadindo o meu quarto, uma criança de 6 anos, e ela disse, essa luz que está aqui dentro, falou para mim, que vai tirar esse espírito maligno que está aqui, vai tirar esse monstro que está aqui, a criança falou assim, vai tirar o monstro da minha casa, e ele não vai mais voltar. Irmãos, é isso que acontece quando Jesus entra, é isso que acontece quando nós vamos no nome de Jesus, não tem como dar errado, porque assim como Pedro fez ao andar sobre as águas, ele saiu da sua confiança, nós precisamos também sair da nossa confiança, nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, do lugar onde nós controlamos, e ir para um lugar onde nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Aqueles irmãos, eu tenho certeza que eles não pensaram, mas e se aquele demônio não sair de lá? E se nós não conseguirmos? Não, eles foram convictos do que Jesus pode fazer, e de que Jesus quer libertar, de que Jesus quer salvar. E eles conseguiram, por meio de Jesus, por meio da palavra, trazer a libertação que aquela criança precisava. E aí nós entendemos também que essa criança, sabendo que ela é sensível, ela precisa estar no lugar certo, crescendo no lugar certo, crescendo perto das pessoas certas, ouvindo a palavra certa. Porque se essa criança sensível continuar a ter experiências espirituais e não estiver firmada na palavra, e não estiver firmada nas verdades que nós temos, ela vai buscar aí fora.
E aí fora nós sabemos o que acontece. Nós sabemos como Satanás engana as pessoas. Satanás é o enganador, é o caráter dele. Logo no Éden, no começo, onde ele apareceu a primeira vez na Bíblia, ele apareceu mentindo. Ele apareceu mostrando quem ele era. Então tem pessoas aí fora sendo enganadas pelo diabo. Tem pessoas aí fora sendo oprimidas, tem pessoas aí fora caindo nas armadilhas. E nós temos que nos levantar para destruir e desfazer as obras do diabo. Amém? Quem sabe o que é isso? Uma dinamite. Uma dinamite tem poder? Tem poder, vocês concordam? Uma dinamite tem um poder explosivo e é isso que o poder dunamis faz referência a uma dinamite, ao poder explosivo de Deus. Há um poder que, aonde houver uma obra do diabo, esse poder explosivo vai desfazer essa obra, vai destruir essa obra, e essa obra vai abaixo. Cada um de nós aqui é uma dinamite. É uma dinamite que Deus quer usar. E quando nós estamos firmados nessa palavra, nós nos tornamos uma dinamite mais poderosa. Uma dinamite que pode causar um estrago muito maior. Eu quero dizer para você que nesse ajuntamento aqui, nós deixamos de ser uma dinamite. Eu não sei se você já viu na televisão quando vai se derrubar uma mina. Quem já viu aqui quando vai se derrubar uma mina? Os mineiros vão passando, colocando dinamite em vários pontos, certo? Em vários pontos, em vários lugares. E para isso é preciso de mais que uma dinamite, certo? Nós, quando estamos juntos, quando nos levantamos juntos, em unidade, para desfazer as obras do diabo, nós temos um poder explosivo muito maior. Nós deixamos de ser uma dinamite para ser uma bomba atômica que pode mudar esse mundo. Amém? Você crê nessa palavra? Então resta a nós, irmãos, destruir as obras de Satanás. Nós precisamos estar firmados, estar convictos de quem nós somos em Jesus, para poder desfazer essas obras. Você é uma dinamite nas mãos de Deus. Você não é uma biribinha, não. Uma biribinha a gente segura na mão e estoura, né? Porque não causa dano nenhum. Mas eu quero dizer para você, você é uma dinamite. O diabo não pode resistir a você. As barreiras do diabo, as barreiras que se levantarem contra você, elas não serão suficientes para te resistir. Porque você não está na sua própria confiança, você não está apoiado no seu próprio poder, você está apoiado no poder de Deus, no poder de Jesus. Você está firmado no nome de Jesus. Esse nome que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Essa palavra, ela foi ensinada a mim primeiro. Quando eu recebi essa oportunidade de estar aqui para ministrar no culto de ensino, é o primeiro culto de ensino que eu ministro. E eu estou cobrindo férias no serviço, eu estou cobrindo férias do meu chefe. Então não estou tendo horário para sair, eu estou trabalhando todos os sábados, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalho normalmente. E eu confesso que eu pensei em falar, Nadia, a gente não pode adiar, eu estou cobrindo férias no serviço, talvez eu não consiga ir agora. Mas quando eu entendo que o meu pastor é guiado por Deus, quando eu entendo que ele tem direções de Deus, eu não posso negar um convite nem me sentir pequeno ou menor, porque se Deus quer usar a minha boca para falar, quem sou eu para dizer não? Eu precisei sair do meu lugar de confiança, eu precisei sair do barco, da onde eu controlava, para viver na confiança de Deus. E quando eles me deram o versículo base, eu comecei a estudar, as palavras vieram, os versículos vieram, os slides já vieram. Por quê? Porque eu não estava na minha própria confiança. Então fique com isso, não fique na sua própria confiança. Vai na confiança de Deus. Quando você não puder mais, Deus vai poder, Deus vai por você. Deus fará por você. Amém? O nome de Jesus, nós aprendemos isso, o nome de Jesus é salvação. Então esse nome é poderoso para salvar, independente da situação que a pessoa esteja. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Esse ensino, eu não sei se, talvez eu tenha falado aqui muitas coisas que nós já aprendemos ao longo do mês. Nós tivemos ministros excelentes aqui. Todos vocês que subiram aqui, vocês foram excelentes. Eu aprendi muito com vocês. Então, o que fica para nós? O que fica para nós? O mês, amanhã já é outro mês. Amanhã já é outubro. Nós tivemos
Eu acredito que foi perfeito isso, porque nós tivemos expansão do reino, nós aprendemos como evangelizar, nós aprendemos qual é o desejo de Deus, e nós vimos agora durante esse mês o que nós podemos encontrar aí fora. Nós vimos que nós podemos encontrar com as obras do diabo. As obras do diabo podem estar edificadas em pessoas, em lugares, mas nós, tendo estratégias para evangelizar, para expandir o reino, e conhecendo as armas que nós temos para destruir o diabo não vai conseguir resistir a nós, meus irmãos. Eu não sei o que vai vir em outubro, eu não sei o que vai vir amanhã, mas eu estou empolgado para desfazer as obras do diabo. Eu estou empolgado para andar por aí e refletir o nome que está acima de todo nome. Amém? Você também está empolgado com isso? Você pode ficar de pé, o Ministério de Louvor pode subir. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que antes você declare algumas coisas. Declare: eu vou destruir as obras de Satanás. Qualquer circunstância que se levante diante de mim não será suficiente para impedir a explosão que eu irei causar. Eu irei por esse mundo e destruirei as obras do diabo. Você já disse, não tem mais volta. Você não vai recuar com essa palavra. Você não vai recuar com isso, amém? Você vai andar por aí e vai destruir as obras do diabo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço por esse tempo, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor, Pai, é quem nos dá a palavra, toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, Pai. Quando nós lemos as Escrituras, Pai, nós estamos sendo, Pai, guiados, Pai, pelo Senhor, Pai. Eu oro, Pai, te agradeço por cada irmão que esteve aqui, Pai. Eu oro e te agradeço por cada coração, Pai, que esteve disponível, Pai, para aprender algo do Teu Espírito essa noite, Pai. Eu declaro, Pai, que nós não ficaremos apoiados, Senhor, na nossa própria confiança, mas nós iremos, Pai, andaremos por esse mundo, Pai, confiando somente em Ti, Pai, crendo que o nome de Jesus, crendo que esse nome que está acima de todo nome, é suficiente para desfazer as obras do diabo. Amém? Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!